Olá pessoal, então vamos começar o módulo de comunicação entre células, que vão ser 2 aulas, uma hoje, uma outra semana que vem. Sou o professor Ricardo Leão, do Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Como as células comunicam-se entre elas? Usando mensageiros químicos, que podem ser, por exemplo, hormônios ou neurotransmissores. Essas moléculas precisam de proteínas receptoras que se ligam às substâncias, ou melhor, as substâncias se ligam a essas proteínas e elas vão traduzir o sinal externo no sinal interno, seja ele químico ou elétrico. Ou usando sinais elétricos, gap junctions, por exemplo, que transmitem o potencial elétrico de uma célula à sua vizinha. Então vocês já sabem que a membrana plasmática é uma barreira de substâncias hidrofílicas. Por isso esses mensageiros precisam de receptores que transduzem esse sinal. A maioria das substâncias mensageiras são hidrofílicas e precisam desses receptores. Porém, vocês vão ver no seu curso que algumas moléculas mensageiras são hidrofóbicas e não precisam de receptores na membrana, e sim tem receptores intracelulares. Por exemplo, os hormônios esteroides, como progesterona, estradiol, etc. Aqui eu vou me concentrar mais em receptores de membrana. Esse receptor, então, está aqui, esquematizado. Você tem a molécula ligante, que se liga aos seus receptores de membrana, e ele vai induzir, por exemplo, uma cascata de sinalização. Pode ativar outras proteínas que vão ativar uma via metabólica, uma via de mensageiros. Por exemplo, pode ser proteínas de transporte, que vão alterar o transporte iônico, enzimas metabólicas, proteínas reguladoras gênicas, proteínas de citoesqueleto ou proteínas do ciclo celular. Muito aqui na nossa aula, a gente vai falar disso aqui, de proteínas de transporte, como canais iônicos, principalmente canais iônicos. Mas tenha em mente que as vias de sinalização também envolvem essas coisas aqui. Eu vou falar também um pouco de enzimas metabólicas que produzem, alteram, não vou falar de metabolismo em si, mas que produzem mensageiros químicos, e também existem proteínas que regulam gênicas, que talvez eu fale um pouquinho na semana que vem. Então, o importante para vocês entenderem é que o receptor, ele tem que agora, quando se liga ao seu ligante, certo? Desencadear uma série variada de sinais que vão sinalizar alguma coisa para a célula. Como eu disse, moléculas hidrofílicas usam receptores de membrana, enquanto as hidrofóbicas podem atuar em receptores intracelulares. Então, os sinalizadores hidrofílicos se ligam aos seus receptores na membrana plasmática. Já sinalizadores hidrofóbicos se ligam a receptores intracelulares, já que eles têm a capacidade de atravessar a bicamada lipídica. A maioria desses sinalizadores hidrofóbicos atuam em receptores que vão atuar no núcleo, ativando a expressão gênica e causando modificações de longo prazo na célula. Tipos de comunicação celular: dependentes de contato, parácrino, sináptico, endócrino e autócrino. Dependentes de contato são quando duas proteínas de membrana interagem. Então você tem célula A e célula B, e você tem proteínas de membrana que vão interagir e vão sinalizar alguma coisa para essas células. São importantes em vários processos de sinalização celular, de diferenciação de tecido. Tá? Eles podem dizer para uma célula, você já dividiu o suficiente, já encostou em mim, vamos parar, etc. Acredito que vocês já tenham visto isso em outras aulas do curso. A sinalização parácrina é quando uma célula sinalizadora secreta moléculas que vão atuar em receptores de células vizinhas. Não vão chegar a cair na corrente sanguínea, vão atuar no meio intercelular, ativando células vizinhas.
A comunicação sináptica, perdão, que eu vou falar mais nessas aulas, vai ser o nosso modelo de comunicação celular, ela é basicamente quando o neurônio libera o seu neurotransmissor que vai atuar na célula-alvo. A atuação do neurotransmissor é basicamente na célula-alvo, que é separado por uma fenda sináptica muito pequena, de alguns nanômetros de espessura. A sinalização endócrina é quando a célula endócrina, a célula sinalizadora, lança uma molécula que a gente vai chamar de hormônio na corrente sanguínea. Aí ela vai atuar em células distantes dela. Por exemplo, você pode liberar a angiotensina no pulmão, que vai atuar lá no rim. Ou o hormônio antidiurético na hipófise, que vai atuar nos rins também. Então tem vários exemplos que vocês vão ver na parte de fisiologia da RCB 106. E por final, a sinalização autócrina, quanto a própria molécula sinalizadora age na própria célula. Está vendo? No receptor autócrino. Isso ocorre também aqui na neurotransmissão, quando esses transmissores podem atuar no próprio terminal. Quais são os tipos de receptores de membrana? Temos aqui os canais iônicos. Os canais iônicos ativados por ligantes, que é o que eu vou falar mais na aula de vocês. Ou seja, você tem um canal que está fechado normalmente e o portão dele de ativação se abre quando você tem ligação da molécula transmissora a o seu sítio de ligação na parte na parte extracelular do receptor. Aqui você tem receptores com atividade de guanililciclase, ou seja, vai ativar a enzima guanililciclase quando a molécula transmissora se ligar. Receptores com atividade de tirosina quinase e receptores ligados à proteína G. Na nossa aula eu vou falar, como eu já disse, de receptores ligados a canais iônicos e também vou falar um pouco de receptores ligados à proteína G. Eu não vou falar desses dois tipos, mas certamente vocês já viram ou vão ver exemplos desses receptores em outras aulas do curso de vocês. Quais são as moléculas sinalizadoras? Nós temos hormônios endócrinos, que são liberados na corrente sanguínea, por exemplo. Podem ser peptídeos, como insulina, hormônio do crescimento, vasopressina, angiotensina, etc. Podem ser esteroides, corticosterona, testosterona, estradiol, que muitos deles atuam em receptores intracelulares. Aminas, como adrenalina, que é liberada pela suprarrenal e age em diversos sistemas no corpo. Temos também peptídeos que têm ação parácrina e autócrina. Por exemplo, tem vários peptídeos no sistema gastrointestinal, como substância P, somatotacina e endorfinas, que também agem no sistema nervoso central, tá? Que atuam localmente. E fatores de crescimento, que são peptídeos. Temos aqui fatores de crescimento neuronal, fibroblástico, insulin-like, etc, etc, etc. Nós também temos lipídios com moléculas sinalizadoras. Prostaglandinas, leucotrienos e endocannabinoides são moléculas lipídicas. Elas são, muitas vezes, liberadas, agem retrogradamente. Eu não vou entrar muito em detalhe nessas moléculas, mas certamente vocês vão ver em várias outras disciplinas ações dessas moléculas lipídicas. E, finalmente, nós temos os gases, como o óxido nítrico e o monóxido carbônico. O óxido nítrico já é bastante estudado, bastante conhecido, é um radical livre, tem ação muito local, já que ele é muito estável, mas é muito importante para diversas funções fisiológicas. O monóxido de carbono, curiosamente, também é um desses transmissores que a gente está começando a descobrir várias funções dele. Neurotransmissores, eu vou falar mais deles, nós temos as aminas, como a adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina e histamina. A histamina, além de ser um sinalizador das reações anafiláticas, é um neurotransmissor também, central e periférico. Aminoácidos como glutamato, glicina e o ácido gama-aminobutírico, GABA. Acetilcolina e as purinas, ATP e adenosina. Curioso, né? ATP é um neurotransmissor.
O nosso modelo de comunicação celular vai ser a neurotransmissão, ou seja, a comunicação entre dois neurônios ou entre um neurônio e a sua célula-alvo. Muito desses mecanismos que eu vou falar aqui para vocês, tanto de secreção do neurotransmissor quanto da transdução do sinal do neurotransmissor, vai se aplicar praticamente todo o ciclo de sinalização celular, com evidentemente diferenças, mas os mecanismos básicos são esses aqui. Então vamos focar agora na neurotransmissão. Essa aula vai focar na liberação dos neurotransmissores. A próxima aula da semana que vem vai ser como os neurotransmissores agem nos seus receptores e como que eles alteram a função celular. Nessa foto a gente tem uma imunocitoquímica para vesículas sinápticas e um neurônio. Cada pontinho verde é uma vesícula sináptica, para você ver a quantidade imensa de contatos sinápticos que esse neurônio está recebendo. Aqui nós temos um esquema de dois neurônios. Tá? Eu tenho aqui um neurônio, ele recebe aqui botõezinhos sinápticos em seus dendritos. Então vocês lembram da morfologia do neurônio. Temos dendrito, corpo celular, axônio e terminais sinápticos. Esses dendritos liberam neurotransmissores que vão produzir um potencial pós-sináptico excitatório que eu estou mostrando aqui Esse potencial pós-sináptico excitatório, que eu vou chamar aqui de EPSP do inglês, tá? É a sigla inglesa mais... Eu vou usar assim em inglês, EPSP, é gerado pelo influxo de corrente por canais iônicos ativados por ligante. Essa é a corrente pós-sináptica excitatória, ou EPSC. Então vocês lembram, toda vez que abre um canal iônico na membrana, o fluxo iônico é uma corrente elétrica e pela lei de Ohm, essa corrente elétrica gera um potencial elétrico, que está mostrado aqui. Então, esse potencial pós-sináptico, eu estou chamando ele de excitatório, por quê? Vocês vão entender melhor na aula que vem, é porque ele despolariza a membrana, ou seja, ele torna ela menos negativa, mais próxima do limiar do potencial de ação desse neurônio aqui. Os potenciais inibitórios, que eu vou falar na aula que vem, fazem o oposto. Eles hiperpolarizam a membrana. Bom, esses potenciais agora, gente, eles vão viajar eletrotonicamente até o corpo celular e eles vão se somar. Veja que vocês têm várias sinapses aqui nesse neurônio. Então os neurônios recebem, normalmente, centenas a milhares de sinapses em seus dendritos e também no seu corpo celular. Cada vez que o potencial de ação chega aqui nesses terminais, eles vão liberar neurotransmissor que vão gerar potenciais pós-sinápticos. Esses potenciais pós-sinápticos vão se somar e vão chegar aqui no segmento inicial do axônio e podem desencadear um potencial de ação, já que essa região do neurônio que é rica em canais de sódio dependentes de voltagem. Lembra que eu falei disso na aula passada? Então, se esses potenciais pós-sinápticos somados ultrapassarem o limiar do potencial de ação, quando chegarem aqui no cone axonal, eles vão desencadear um potencial de ação que vai agora viajar pelo axônio. Nesse exemplo é o axônio mielinizado. Então vou ter a transmissão saltatória, onde os potenciais de ação vão ser regenerados aqui nos nodos de Ranvier. Bom, quando eles chegarem aqui no último nodo, que a gente vai chamar de M-nodo, eles vão se propagar agora pelas ramificações do axônio e vão chegar aqui no finalzinho dele, que são os botões sinápticos agora desse neurônio. E vão gerar agora uma liberação de neurotransmissor. Quando esse potencial chegar aqui, ele vai gerar aberturas de canais de cálcio dependentes de potencial. A gente está vendo aqui um potencial de cálcio aqui, como seria aqui no terminal. Certo? Isso vai liberar neurotransmissor nesse neurônio agora. E agora esse neurônio pode ou não desencadear um potencial de ação que vai liberar neurotransmissor nos neurônios vizinhos. E assim você tem a comunicação sináptica que faz o sistema nervoso funcionar. Aqui a gente tem, só para vocês verem, uma figura de um neurônio, como que tem vários, né? Tem várias morfologias de neurônio muito variada, tá? Só para vocês verem aqui o neurônio, a árvore dendrítica, e olha só a ramificação dos terminais aqui, que maravilha. Tá? Incrível. Quer dizer, o neurônio pode fazer sinapses com vários neurônios diferentes, com centenas de neurônios diferentes.
Bom, esses botõezinhos sinápticos aqui são submicroscópicos, tá? Na grande maioria dos casos. Eu vou mostrar algumas exceções. A gente só consegue ver em microscopia eletrônica. E dentro deles está toda a maquinaria para a liberação de neurotransmissor. Tanto não só a liberação, mas quanto a síntese e a reciclagem. Então essa figura aqui eu vou mostrar em detalhes mais para frente, de como que é esse terminalzinho aqui. Então tudo que eu vou falar hoje vai estar acontecendo aqui nessa estrutura submicroscópica, que a gente só consegue ver com microscopia eletrônica. Então, o que é a sinapse? Então é importante a gente ter em mente que a sinapse não é um evento, ela é uma estrutura. Por que eu falo isso? Porque várias vezes o aluno fala assim que a sinapse aconteceu, ou que a sinapse ocorreu. Mas não, a sinapse não acontece, ela está ali. O que acontece é a neurotransmissão. Então não confunda isso. Então a sinapse é uma estrutura. E é uma estrutura peculiar porque ela é formada por duas partes, de duas células diferentes. Nós temos o elemento pré-sináptico, que é o botãozinho sináptico, como eu mostrei, mas você também pode ter a junção neuromuscular, que é uma sinapse especializada, que eu vou falar um pouco, que é até a primeira sinapse a ser estudada, e terminais sinápticos especializados, como a sinapse em fita da retina e de células da cóclea, porque eu não vou entrar em detalhes aqui. É nesse elemento que ocorre a síntese e a liberação dos transmissores. O elemento pós-sináptico é da célula pós-sináptica, ou seja, que recebe o neurotransmissor. Pode ser o neurônio, o dendrito, né? E dentro desse neurônio pode ser tanto o dendrito, mas pode ser também o soma, inclusive axônios e terminais sinápticos. Também recebem terminais. Mas aqui para a nossa aula vamos focar aqui nos elementos pós-sinápticos mais comuns, que são os dendríticos. Músculo esquelético, por exemplo, e também células neuroendócrinas. Então essa parte aqui é o que faz a liberação e a síntese e liberação dos transmissores, essa parte que faz a recepção e a transdução do sinal dos receptores. Então a aula de hoje vai concentrar no elemento pré-sináptico, tá? O lado pré-sináptico, onde ocorre a exocitose e a endocitose das vesículas sinápticas que contêm os neurotransmissores. Então aqui nós temos micrografias eletrônicas de terminais, esse aqui é um terminal da junção neuromuscular, onde vocês veem aqui as vesículas sinápticas, tá? Aqui está a membrana pré-sináptica, aqui está a membrana pós-sináptica, e aqui está a fenda sináptica, o espaço pequenininho onde os transmissores são liberados por exocitose. Então veja aqui nessa figura, essas vesículas aqui sofrendo exocitose, e quando elas sofrem, elas liberam conteúdos neurotransmissores aqui na fenda sináptica. E agora esses transmissores vão poder se ligar nos seus receptores pós-sinápticos. Note aqui vesículas que já estão coradas na membrana e vesículas que estão ao redor. Eu vou explicar isso aqui, a funcionalidade dessas vesículas. Então vamos falar dos passos da neurotransmissão. Isso aqui resume o que eu vou falar aqui na aula, tá? Só que eu vou falar com detalhes. A neurotransmissão é um processo complexo. A gente tem que aprender muita coisa que ocorre dentro do terminal sináptico. Mas a gente já tem uma ideia muito boa do que acontece na neurotransmissão. Então a primeira coisa que tem que acontecer é o potencial de ação chegar ao terminal. Quando ele chega ao terminal, ele se propaga passivamente pelo terminal sináptico, já que não tem muitas evidências que existem canais de sódio. Na verdade, evidências que não existem mais fortes é que não existe canal de sódio pré-sináptico. Tá? Então ele propaga passivamente e vai abrir canais de cálcio dependentes de voltagem. Isso vai levar um influxo de cálcio para dentro do terminal e o aumento do cálcio perto da vesícula. Então a concentração de cálcio ao lado da vesícula sináptica vai estar muito aumentada. Esses canais de cálcio dependentes de potencial são muito parecidos com os canais de sódio dependentes de potencial, porém eles permeiam basicamente o cálcio, não o sódio. Eles têm uma ativação bem mais lenta do que o canal de sódio. Então lembra que o canal de sódio abre,
quando a membrana é despolarizada, e logo depois, alguns milissegundos depois, 2, 3, se fecha. Esses canais de cálcio não, eles ficam muito mais tempo abertos. Bom, esse cálcio agora, gente, vai levar à exocitose da vesícula sináptica. Então ele se liga a proteínas sensoras que eu vou mostrar para vocês. Isso vai induzir a fusão da membrana da vesícula com a membrana plasmática do terminal pré-sináptico. Bom, esses transmissores agora são liberados na fenda sináptica. Então veja só, eles são liberados aqui e eles por difusão. Não tem nada que leve eles a lugar nenhum. Eles apenas por difusão podem acontecer várias coisas com ele. Que realmente tem que acontecer. Eles têm que se ligar aos seus receptores pós-sinápticos, tá? E como vocês estão vendo aqui, esses receptores realmente estão próximos aonde as vesículas são liberadas, os transmissores são liberados pelas vesículas sinápticas, tá? Para aumentar a eficiência da neurotransmissão. Então tem a difusão, a ligação dos neurotransmissores nos seus receptores ionotrópicos, que estão representados aqui, mas também receptores metabotrópicos pós-sinápticos. O que é isso? Receptor ionotrópico é aquele que forma os canais, aqueles que são canais iônicos dependentes de ligantes. E os metabotrópicos são os ligados à proteína G, que eu vou falar na aula que vem. Eu vou falar disso, desses receptores ionotrópicos e metabotrópicos na aula que vem. Você também pode ter aqui a ligação em receptores metabotrópicos pré-sinápticos, eu vou falar isso na aula que vem, tipo um feedback aqui, e também a transportadores pré-sinápticos, tá? Transportadores neurotransmissores pré-sinápticos. É basicamente a colina, que é formada pela degradação da acetilcolina pela acetilcolinesterase. A maioria dos transmissores são recaptados pela glia, pelos astrócitos. Então eles difundem para fora da fenda, e são recaptados por transportadores astrocíticos. E esses transportadores depois vão enviar esses transmissores aqui para o terminal. Eu não vou falar disso nessa aula, tá? Alguns transmissores, basicamente, a acetilcolina é degradada por enzimas que estão presentes aqui na membrana pré-sináptica, no caso a acetilcolina esterase. Os outros transmissores, a maioria dos outros transmissores não tem essas vias. Isso é típico da acetilcolina, que é da junção neuromuscular. Bom, e finalmente essa vesícula que foi aqui a sofrer exocitose, ela tem que ser agora reciclada. Ela não pode ficar aqui se incorporando na membrana pré-sináptica indefinidamente. Então ela sofre endocitose, vai ser repreenchida de neurotransmissor e vai ser reciclada, vai ser reancorada à membrana e vai poder sofrer exocitose novamente. Bom, vamos voltar aqui. Quando esses transmissores se ligam aos seus receptores ionotrópicos, eles vão abrir canais iônicos que vão gerar fluxo de íons, corrente elétrica e alterações do potencial de membrana pós-sináptica. Ou indiretamente via receptores metabotrópicos ligados à proteína G que podem ativar ou fechar canais iônicos. Eu vou falar isso, como eu disse, na aula que vem. Então tudo que eu vou falar aqui ocorre. Eu vou explicar, tudo que eu falei aqui, vou explicar agora. Quero notar também o seguinte, a polaridade da neurotransmissão. Lembra que eu expliquei que ela vem do dendrito, corpo celular, axônio, terminal e termina de novo no dendrito. Então você tem essa polaridade da neurotransmissão. Do terminal sináptico para a parte pós-sináptica. Existe transmissão retrógrada. Os endocannabinoides participam muito da neurotransmissão retrógrada. Então, o aumento de cálcio aqui pode causar uma sinalização retrógrada, mas eu não vou falar disso nessa aula. Vamos concentrar na neurotransmissão química clássica, que está representada aqui. Bom, e finalmente, eletrofisiologicamente, o que a gente veria, a gente teria aqui um potencial de ação pré-sináptico, está aqui em verde, tá certo? Esse ruidinho é como se fosse você dando choque terminal. Então nota que ele começa aqui, e aqui está a corrente pós-sináptica, tá? Gerada pela abertura desses canais iônicos. Tá? Então note que existe uma latência
entre o início do potencial pré-sináptico e o início da corrente pós-sináptica, que reflete exatamente esses passos aqui que eu expliquei para você. Então veja que essa latência também é muito curta, tipo 1 milissegundo ou menos. Então é um fenômeno muito rápido a neurotransmissão. Bom, gente, nessa figura a gente tem a estrutura das principais moléculas transmissoras. Então aqui nós temos a acetilcolina, que é formada pela colina, que está aqui, ligada a um grupo acetato. Esse é o transmissor mais antigo assim, foi o primeiro transmissor a ser descoberto. É o neurotransmissor da junção neuromuscular, ou seja, entre o terminal do axônio motor e o músculo esquelético. É o neurotransmissor dos neurônios pré-ganglionares, autonômicos, e pós-ganglionares parasimpáticos. E também está presente no sistema nervoso central. Alguns grupos de neurônios sintetizam acetilcolina, mas enviam axônios para diversas regiões cerebrais, e são muito importantes em diversas funções cerebrais. A outra classe de transmissores são os aminoácidos. Inclui-se aqui o glutamato, que na verdade é o principal neurotransmissor do sistema nervoso central. No caso, ele é um transmissor excitatório. Então, na aula que eu vou explicar o que é um transmissor excitatório e o inibitório. Eu já falei rapidamente o excitatório, que torna a membrana mais positiva, e o inibitório, que torna o potencial de membrana mais negativo. Então, o principal transmissor excitatório nosso do sistema nervoso central é o glutamato, gente. O glutamato é um aminoácido básico, né, que a gente sintetiza. O aspartato também pode ser considerado um neurotransmissor, mas o transmissor mesmo é glutamato. E os neurônios, gente, eles produzem neurotransmissores específicos, isso é importante. Então, neurônios que sintetizam acetilcolina, basicamente liberam acetilcolina. Então, a gente chama de neurônios colinérgicos. Neurônios que liberam glutamato, a gente chama de neurônio glutamatérgico. Tá bom? Esse aqui é o GABA, é outro aminoácido, o ácido gama-aminobutírico. A sigla é GABA. Não é um aminoácido dietético, não é um aminoácido que a gente encontra na proteína. Ele é sintetizado a partir do glutamato por uma enzima específica dos terminais dos neurônios GABAérgicos. Ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Tá? Então a função dele é impedir que o neurônio dispare o potencial de ação. A glicina, gente, também é um neurotransmissor. E ele é o principal neurotransmissor inibitório da medula espinhal e também de várias regiões do tronco cerebral. Então nós temos dois grandes neurotransmissores inibitórios. O GABA, que é lá no encéfalo, mesencéfalo e muitas regiões do tronco, e a glicina, que é na medula espinhal e também várias regiões do tronco cerebral. O ATP é uma purina, e ele é um neurotransmissor, curiosamente. Você podia não saber disso, não esperar, mas é um neurotransmissor que muitas vezes é coliberado com glutamato ou com acetilcolina. Ou seja, eles estão junto na vesícula sináptica com o glutamato. A gente ainda não entende muito bem o que ele faz, mas ele tem muita ação, tá? Tem muita ação. A adenosina não está mostrada aqui, mas a adenosina, tá? Os fosfatos também são neurotransmissores muito importantes. Tá bom? E todo mundo manipula isso todo dia, quando chega em casa, ou acorda e toma um café. O que a cafeína faz é inibir a ação da adenosina, que é o tá? Isso causa o efeito de alerta que a cafeína produz. Aqui nós temos as aminas biológicas, que é uma classe muito importante de transmissores. Então aqui temos a dopamina, a norepinefrina e a epinefrina. Nota que são catecolaminas, são sintetizadas a partir do L-dopa, que eu estou mostrando aqui, que é o precursor dessas moléculas. Essas são a norepinefrina. A epinefrina também é um hormônio, tá? Produzido pela suprarrenal. E eles atuam basicamente em receptores metabotrópicos. Tá? Esses caras aqui, as purinas, o ATP, os aminoácidos, a acetilcolina, atuam em receptores ionotrópicos e metabotrópicos. Esses caras aqui atuam em receptores metabotrópicos exclusivamente.
Tem funções biológicas muito importantes que vocês vão ver na fisiologia, na neurofisiologia, na neurofarmacologia. E na fisiologia do sistema nervoso autônomo também. Temos aqui a serotonina, uma endoleamina, tá? Que é também importante neurotransmissor central. Tem várias ações psicotrópicas, neurológicas, que eu não vou entrar em detalhes. E a histamina, que também está no cérebro e também está no sistema nervoso periférico, como no sistema nervoso a gastrointestinal. Tá? Todas essas moléculas estão dentro das vesículas sinápticas. Eu vou mostrar ali. Eu não vou entrar em detalhes agora de especificamente esses transmissores, mas eu só quero falar um pouquinho da acetilcolina, porque ele foi o primeiro transmissor identificado. Eu não vou contar a história aqui para vocês, mas é uma história muito interessante, que se vocês procurarem a história de como foi identificado o neurotransmissor, a neurotransmissão química, né? Como que se descobriu que existia um mediador químico para a neurotransmissão. Então, quem quiser, procura o Otto Loewy, a história dele, você vai achar em livros de farmacologia, de neurociência, é uma história muito interessante. Então, essa foi a primeira molécula identificada como neurotransmissora, lá na década de 20 do século passado. Tá? E ela é formada pela reação da colina, que está presente nas membranas biológicas, é uma molécula extremamente abundante, com acetilcoenzima A, tá? Pela ação da colina acetiltransferase, então produzindo a acetilcolina e a coenzima A. E ela é degradada pela enzima acetilcolina esterase, que produz a colina, tá? E acetato. Então, esse é o neurotransmissão da junção neuromuscular dos vertebrados, tá? E ela se liga a receptores nicotínicos, ionotrópicos, abrindo canais catiônicos, levando a despolarização do músculo. Como eu disse, também é o neurotransmissor do sistema nervoso autônomo, agindo em receptores metabotrópicos. Vocês vão ver isso na fisiologia autonômica, tá? E também está presente no sistema nervoso central, onde atua em receptores metabotrópicos e ionotrópicos. Vocês estão achando curioso o receptor nicotínico? Tem a ver com nicotina. Vamos falar disso um pouquinho na aula que vem. Então vamos começar agora a dissecar os passos da neurotransmissão, misturando um pouquinho de história. Então, uma das dificuldades da gente estudar a neurotransmissão é que o terminal sináptico é muito pequenininho. Então é impossível registrar de um botão sináptico tradicional. Tá? Mas algumas sinapses são especiais. A lula, vocês viram na aula passada, tem um axônio gigante. E esse axônio gigante é inervado por um terminal sináptico gigante. Então, a lula foi um animal muito importante na história da neurofisiologia. Então, o gânglio estelado da lula, além de formar o axônio gigante da lula, que vai inervar o sifão da lula e a bolsa de tinta, recebe também um terminal pré-sináptico gigante. Quando eu falo gigante, é que tem milímetros de espessura e permite você registrar com o eletrodo o que acontece eletrofisiologicamente aqui no terminal. Então esse cara aqui, o Rodolfo Linas, é um neurocientista colombiano radicado nos Estados Unidos, ele foi um dos pioneiros no registro dos terminais pré-sinápticos do axônio gigante da lula. Eu ouso dizer que o Rodolfo talvez seja o maior neurocientista vivo da atualidade. Ele já está um senhor de talvez 90 anos, que ainda está ativo. Tá? Ele participou muito da história da neurociência, não só estudando a lula, mas depois estudando o cerebelo. Como aqui está mostrando aqui na tela o modelo da cidade do neurônio de Purkinje. Então, nessa preparação você pode registrar um potencial de ação aqui pré-sináptico, que gera um potencial pós-sináptico. Nota aqui a latência entre um e outro, que reflete o mecanismo de liberação do neurotransmissor. Então você aprendeu muito sobre o que acontece no terminal pré-sináptico na década de 70 e 80, estudando-se o terminal gigante da lula.
Então, uma coisa que já se sabia da neurotransmissão era que ela depende exclusivamente do cálcio externo, aquele que está do lado extracelular. Se você tinha uma preparação de junção neuromuscular, que é uma das preparações pioneiras para o estudo da neurotransmissão, que eu vou mostrar daqui a pouco, se você tirasse o cálcio externo, você impedia a neurotransmissão. Não tinha mais liberação de acetilcolina. Então isso já sabia, isso na verdade é um fato, é um dogma que até hoje não foi quebrado para a neurotransmissão. Ela depende do cálcio externo. Se você tira o cálcio externo, você não tem neurotransmissão. Se você impede desse cálcio de entrar na célula, você não tem neurotransmissão. Por exemplo, se eu bloqueio o canal de cálcio com uma droga, o canal de cálcio pré-sináptico com uma droga, eu não tenho lá, não acontece a neurotransmissão. A neurotransmissão não é liberado porque ele depende da entrada desse cálcio. O que o Rodolfo Linas fez no terminal pré-sináptico do axônio gigante, perdão, do terminal gigante da lula, foi mostrar que esse cálcio, elegantemente, ele mostrou que o cálcio precisa se ligar a algum sensor intracelular. Então aqui eu tenho registros de potenciais sinápticos do terminal pré-sináptico e do neurônio pós-sináptico, tá? Então aqui uma situação controle, eu tenho um potencial pré-sináptico de ação, potencial de ação pré-sináptico, que gera, com sua devida latência, um potencial pós-sináptico na membrana pós-sináptica, tá? O que ele fez aqui foi injetar esse cara aqui, o BAPTA. Tá? O BAPTA é um quelante de cálcio. E ele é um quelante de alta, não só de alta afinidade, mas de alta avidez. Ele liga com uma cinética muito rápida o íon cálcio. Então, quando o íon cálcio está aqui dentro, ele se liga a esses oxigênios aqui e ele fica quelado, ou seja, ele fica preso dentro dessa molécula, ele não pode mais sair. Quando ele injetou, pelo eletrodo de registro dele, o BAPTA no terminal, isso não afetou pré-sinapticamente, obviamente, o potencial de ação, mas aboliu o potencial de ação pós-sináptico. Por quê? Porque aboliu a liberação de transmissor. Então, só repetindo, esse BAPTA foi injetado aqui no terminal pré-sináptico. Não aboliu o potencial de ação. O potencial de ação ocorreu. O que ele impediu de acontecer? Que o cálcio se ligasse a alguma proteína e isso desencadeasse a liberação do neurotransmissor. Então ele bloqueou a neurotransmissão, bloqueando, não, nesse caso, não a entrada de cálcio, mas sim a ligação do cálcio ao seu alvo, a sua molécula-alvo, que eu vou mostrar que proteína é essa daqui a pouco. Uma outra preparação já na década de 90, tá? Que começou no meio da década de 90, foi muito estudado, e é muito estudado aqui nas nossas décadas do século XXI, é o cálice de Held, já é agora uma preparação de mamífero, uma sinapse gigante de mamíferos, está aqui. Ela é uma sinapse que engloba totalmente o corpo celular do neurônio pós-sináptico. Tá? Essa é uma sinapse da via auditiva. Ela tem essa característica diferente pelas especializações requeridas para transmissão de alta fidelidade das vias auditivas. Compara aqui com o botãozinho sináptico convencional. Ele é submicroscópico. Então, o tamanho do cálice de Held permite você registrar com o eletrodo o que acontece também nesse terminal. Então, esse foi o primeiro terminal central de mamífero. Perdão, foi o segundo, porque o primeiro foi um de retina, mas um terminal convencional de mamífero a ser registrado. Tá? E aqui você tem aquela figura que eu mostrei de um potencial de ação pré-sináptico gerando um potencial pós-sináptico aqui nesse neurônio. Tá? Então agora você está entendendo o que está acontecendo. Registro duplo, potencial pré-sináptico gerando não um potencial, mas uma corrente pós-sináptica. Essa corrente é mediada pelo glutamato que é liberado aqui desse terminal quando você tem esse potencial de ação. Tá? E é isso que está acontecendo lá no cálice de Held. Eu posso então fazer em vez de um potencial de ação, gente, eu posso ter um comando de potencial. Lembra que eu falei de volta de clamp para vocês, né? Quando eu falei de canal iônico, então eu posso manter o terminal no potenciais fixos, daí esse comando de potencial bem curtinho, tá vendo? Isso aqui demorou 2 milissegundos, eu saí de menos 70 para 40 e voltei para menos 70 milivolts em 2 milissegundos. E
essa situação, você tinha todos os outros canais de potássio e sódio bloqueados farmacologicamente. O único canal que não estava bloqueado farmacologicamente, quer dizer, o único, assim, o principal canal que não estava bloqueado farmacologicamente é o de cálcio. Então não gerou potencial de ação, porque os canais de sódio estavam bloqueados, tá? Então, só para mostrar que você nem precisa do potencial de ação, apenas um sinal para abrir aquele canal de cálcio. Quando eu abri o canal de cálcio usando o comando do elétrico do voltage clamp, eu tenho essa corrente de cálcio pré-sináptica, muito rapidinha, tá vendo? Por que eu sei que isso é corrente de cálcio? Porque, como eu disse, eu bloqueio os outros canais, eu depois confirmo, posso confirmar aplicando o antagonista do canal de cálcio pré-sináptico, uma molécula que bloqueia a entrada do cálcio. Tá? Então essa é uma corrente gerada pela entrada de cálcio aqui nesse terminal. Esse é um registro duplo, gente. Eu estou com uma pipeta aqui e outra aqui, como naquele esquema. E esse cálcio gera esse potencial, essa corrente pós-sináptica excitatória, EPSC. Lembra que eu falei que é assim em inglês. Se eu bloqueio a entrada de cálcio aqui, eu bloqueio isso aqui. Então, isso que eu quero mostrar para vocês. A neurotransmissão é totalmente dependente dessa entrada de cálcio. Tá? Aqui para mostrar isso que eu falei, você está bloqueando a neurotransmissão com um antagonista do canal de cálcio. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui ele usou 3 antagonistas. Não vou entrar em detalhes que antagonistas são esses, mas essa aqui é uma toxina de aranha, tá? A ômega-H toxina 4A, que bloqueia um certo tipo de canal de cálcio pré-sináptico, tá? E ela bloqueou totalmente a neurotransmissão. E aqui um registro pré e pós-sináptico, um registro duplo, de novo, tá vendo? Essa toxina não afetou o potencial de ação pré-sináptico, mas bloqueou totalmente a corrente pós-sináptica. Ou seja, ela se ligou no canal de cálcio do terminal, impediu o cálcio de entrar, porque ela está impedindo, ela bloqueia esse canal, tá? Esse cálcio agora não vai desencadear a liberação de glutamato aqui quando chegar o potencial de ação pré-sináptico, ou seja, ela bloqueia a neurotransmissão por impedir o influxo de cálcio. Então tem várias toxinas, aqui esse é o exemplo da H-toxina 4A, que tem a ômega-toxina G6A, ela não causou efeito nesse exemplo, mas ela tem efeito em outros terminais sinápticos. E aqui o cádmio, que é um bloqueador geral. Nesse exemplo aqui, gente, é um pouco mais complicado, mas deixa eu tentar explicar. A gente quer mostrar, o pesquisador quis mostrar aqui, que o cálcio não precisa nem entrar pelo canal, basta aumentar o cálcio dentro do terminal. Então o que ele fez? Ele injetou aqui no terminal pré-sináptico do Calyx Helder um composto tipo Bacta que eu falei, só que ele já está com cálcio, tá? Ele já está ligado ao cálcio. Mas quando ele dá um flash de luz ultravioleta, ele quebra essa molécula e libera aquele cálcio. Então o que ele está fazendo aqui é simulando a neurotransmissão com pulsos de luz ultravioleta que vão quebrar essa molécula, que a gente chama de caged, né? Cálcio caged, que está enjaulado ali. E esse cálcio agora vai para o citoplasma e liga na sua molécula receptora. Então, aqui eu tenho efeitos de diferentes intensidades de luz ultravioleta. Quanto maior a intensidade, mais moléculas ela quebra. Tá? E aqui ele mediu também, ele já calibrou o tanto de cálcio, tá? O aumento da concentração de cálcio necessária para induzir a neurotransmissão. Tá certo? Então aqui com um pulso de luz mais fraco, ele liberou uma certa quantidade de moléculas de cálcio, tá? Que aumentou o cálcio em 2 micromolar, produziu essa resposta aqui em azul, uma resposta fraca, assíncrona. 4 milimolar já viu uma resposta um pouco melhor. Essa aqui é a unidade em correntes, tá? Aqui já está bem maior do que aqui, tá vendo? E aqui em 6 micromolar ele já viu uma resposta grande, tá? E aqui as respostas máximas em torno de 12, 13 micromolar. Tá certo? Então, você pode calcular até a afinidade da liberação de transmissor pelo cálcio. Está em torno aqui 50 de mais ou menos 6 micromolar nesse terminal. Mas o importante para vocês entenderem é que o cálcio, basta aumentar o cálcio pré-sináptico a níveis micromolares para você
liberar a exocitose das vesículas e a neurotransmissão, tá? Que é essa parte aqui que a gente está mostrando aqui, tá? E uma coisa que a gente sabe é que esses canais de cálcio não estão aleatoriamente distribuídos no terminal, mas eles estão nos lugares onde as vesículas estão ancoradas. Eu vou explicar que lugares são esses, tá? Então eles não estão localizados em qualquer lugar, eles têm que estar próximos. Por quê? Porque o cálcio, quando você tem fluxo de cálcio para dentro do terminal, ele não aumenta a concentração global de cálcio para 10 micromolar, por exemplo. Tá? Esse aumento é local, a gente sabe disso. Quando você mede usando fluorescência de cálcio, você não vê um aumento grande do cálcio que é necessário para desencadear a neurotransmissão. Então esse aumento de cálcio é local aqui, tá vendo? Então aqui está em rosinha os microdomínios que a gente chama de cálcio. Olha, cada buraquinho desse é um canal de cálcio, tá vendo? E aqui está a vesícula. Então ele cria microdomínios, e quando a vesícula está próxima, o cálcio aumenta para níveis milimolares que vão levar a desencadear a liberação do transmissor. Bom, vamos voltar no tempo. Tá? Então agora esses exemplos eu expliquei o papel do cálcio, mostrei a importância do cálcio para a neurotransmissão, mas agora eu quero voltar no tempo para explicar como que a gente descobriu que o transmissor estava dentro de uma vesícula sináptica. Então essa coisa parece óbvia para vocês, porque eu já contei para vocês, mas lembra, a gente tinha uma época que não se sabia disso. Então vamos voltar lá para 1952, quando esse cara aqui, o Bernhard Katz, um judeu alemão, fugido da Alemanha, estava na Inglaterra, né, saiu por causa da guerra, do preconceito contra os judeus, né, do horror, que era da perseguição contra os judeus na Alemanha, vocês já sabem disso. Ele saiu da Alemanha, né, e foi para a Inglaterra. E lá ele se juntou ao Rodkin Huxley, que eu já mostrei para vocês, aqueles dois ingleses que descobriram as correntes iônicas do potencial de ação. Trabalhou com eles, e quando ele foi professor, conseguiu emprego de professor em Londres, ele resolveu estudar a neurotransmissão. Ele queria saber como que o neurotransmissor, a acetilcolina, era liberado pelos terminais. E a preparação que ele tinha, na época, não era que nem hoje, que a gente tem uma tecnologia que permite registrar de qualquer neurônio. Ele não conseguia fazer isso. Então a preparação que ele tinha era a junção neuromuscular da RAM, que usa-se até hoje, é muito versátil, muito fácil, assim, relativamente fácil de trabalhar. Então tá aqui uma foto dele, né, do Katz, da junção neuromuscular da RAM. Então você está vendo aqui as fibras musculares esqueléticas, tá vendo? Isso é uma fibra. Aqui está o nervo motor. Esse nervo é um axônio melinizado, que é lá da medula espinhal, tá? E vai mandar os seus axônios para os músculos esqueléticos que ele inerva. E cada terminal vai inervar uma célula muscular só. Então vocês vão aprender isso em neurofisiologia, tá? Cada terminal libera cada terminal inerva apenas uma fibra muscular. Só que, vê se você também é um botãozinho pequenininho, ele tem esse formato aqui. Ele não é que nem um cálix ou axônio gigante, não dá para registrar isso aqui. Mas ele forma várias ramificações, tá vendo? É muito fininho, mas são várias ramificações. E libera muitas moléculas de acetilcolina por vez. Tá? Tem muitas vesículas sinápticas. Então, usando essa preparação, gente, o que ele fazia? Ele registrava aqui no músculo. Dava um choque aqui no terminal e via isso aqui. Potencial pós-sináptico excitatório, gerado pela liberação de acetilcolina, ele já sabia disso na época, e um potencial de ação pós-sináptico, né? A gente chama isso de potencial de placa motora, tá? E potencial de ação neuromuscular, porque não é um músculo, mas é a mesma coisa que vocês aprenderam na aula passada, tá? Então, o que aconteceu? Liberou a acetilcolina, essa acetilcolina ligou-se nos seus receptores ionotrópicos, os receptores nicotínicos, que eu vou falar na aula que vem. Eles abriram, né? Os canais se abriram, passou sódio, o sódio despolarizou a membrana, né? Por exemplo, potencial excitatório pós-sináptico. Quando chegou no limiar do potencial de ação aqui, desencadeou a abertura dos canais de sódio voltagem independente e gerou potencial de ação que agora vai induzir, isso induz a contração muscular, tá? Lógico, nessa preparação ele tem que bloquear a contração no músculo
como a droga, senão ele não consegue registrar. Bom, e aqui nesse eletrodo aqui, é um eletrodo, aqui está mostrado aqui, gente, é um eletrodo que está longe da fibra. Então, tá, quando ele está longe do terminal, perdão, é um eletrodo que está longe do terminal. Quando ele está longe do terminal, ele não vê mais esse potencial aqui. Ele está vendo só o potencial de ação. Por quê? Porque é um potencial de ação que foi gerado da placa motora e viajou passivamente pela fibra muscular. Então ele já não vê mais esse potencial pós-sináptico, vê apenas o potencial de ação. Mas o que ele notou, o Katz, foi o seguinte: quando ele estava registrando aqui perto do terminal, além do potencial pós-sináptico, antes do potencial de ação, ele via isso aqui, ó. Então, antes dele, sem simular o nervo, sem nada, ele via esses pequenos potenciais excitatórios que corriam espontaneamente. E não via quando ele registrava longe do terminal. Então ele assumiu que isso devia ser acetilcolina sendo liberada. E realmente, quando ele aplicava o curare, a curarina, o que é isso? É um antagonista do receptor nicotínico. Tá? Ele bloqueia a passagem de sódio pelo receptor de acetilcolina. Eu vou falar disso também na aula que vem. Tá? Aqui eu tenho aqueles potenciais que ele chamou de miniaturas, tá? Quando ele aplicou a tubocurarina no músculo. Tá? Então é isso que vocês estão vendo aqui. Aí ele aplicou exatamente nesse ponto, tá vendo? Bloqueou, sumiram, e depois, quando foi lavando a droga, eles retornaram. A gente está vendo aqui com mais detalhes, assim, ampliado. Sumiu, lavou, aplicou de novo e tal. E aqui apenas mostrando o potencial de membrana. Também polarizou. Vamos focar aqui. O que ele demonstrou aqui é que essas pequenas despolarizações, que ele chamou de potenciais de miniatura, são geradas pela liberação de acetilcolina espontânea. Então ele chamou isso de eventos miniatura, eventos sinápticos espontâneos, que são independentes do potencial de ação. Ele não quis, para ele não conseguiu entender qual era a importância fisiológica do evento miniatura, e até hoje a gente não sabe muito bem se eles têm alguma importância fisiológica, mas claramente eles devem ter, mas não para neurotransmissão clássica, para contração no músculo ou excitação no neurônio, por exemplo, mas como talvez isso tenha algum efeito trófico sobre a gente sabe que tem efeito trófico sobre o músculo, mas não interessa. O importante aqui é que isso reflete um fenômeno do processo de liberação de transmissor, que eles têm alguma probabilidade de serem liberados, mesmo sem um potencial de ação, que o potencial de ação apenas aumenta essa probabilidade, tá? Mas o que ele notou de interessante é que se ele media essas despolarizações, ele notava que elas tinham o mesmo tamanho, tá? Então, elas variavam em torno de um mesmo valor. Não era uma coisa fluida. E, de vez em quando, ele via o dobro. Ele via eventos miniaturas que eram, por exemplo, o dobro da amplitude média. Então, ele postulou que a acetilcolina era liberada em pacotes. Em vez de ser, por exemplo, uma torneira que você abre e sai acetilcolina, é como se fosse pacotinhos, balõezinhos de acetilcolina que eu soltando. Ele chamou esse pacote de quanta, tá? Quanta é pacote em grego, tá? E ele postulou que a neurotransmissão se dá de forma quantal, ou seja, em pacotes. Hoje em dia nós sabemos que esse quanto é o conteúdo de uma vesícula. Na época ele não sabia disso, porque ele não conhecia a existência da vesícula sináptica. Então isso foi muito controverso. A pergunta que Bernard Katz queria responder, então, era se a acetilcolina liberada por um potencial de ação também era liberada por quanta. Então vamos lembrar que você, quando simula o nervo motor, o potencial de ação chega aqui nos terminais e libera acetilcolina aqui na fenda sináptica, e isso desencadeia um potencial de ação na fibra muscular esquelética, que é registrado aqui por esse eletrodo. Então, primeiro você tem o potencial de placa motora, que é o potencial pós-sináptico excitatório colinérgico,
na junção neuromuscular a gente chama também de potencial de placa motora, e quando ele ultrapassa o limiar do potencial de ação, você tem um potencial de ação que agora vai viajar pelo músculo e desencadear a contração muscular. Então, qual foi o experimento que o Bernard Katz pensou? Ele já sabia que a liberação de acetilcolina no terminal motor dependia do cálcio externo, então isso já era conhecido. Então ele pensou assim, bom, vamos incubar o terminal com uma solução com baixo cálcio, porque ele sabia que com baixo cálcio você não tinha praticamente neurotransmissão. Então ele incubou numa solução com 0,1 milimolar de cálcio, em vez de 2 milimolar de cálcio, que é o fisiológico. E simulou aqui um nervo motor. O que ele observou? Que em vez de um grande potencial pós-sináptico de placa motora, nessas circunstâncias ele via potenciais muito pequenininhos, iguais, de tamanho igual dos potenciais de miniatura espontâneos. E que ele via, de vez em quando, até falhas, ou seja, o potencial de ação, que é representado aqui, que foi gerado aqui por esse símbolo, não gerava. E ele notou também que, como nos potenciais em miniaturas, você tinha quantas? Você tinha pacotes de acetilcolina. Então você tinha amplitudes, né, de potenciais que eram de uma unidade, ou do dobro, ou do quádruplo, ou do triplo, etc. Então, a acetilcolina liberada pelo terminal por um potencial de ação também era liberada de forma quantal. Tá? E o tamanho aqui, então, o tamanho aqui desse potencial é a soma dos quantas, desses eventos quantais. Então, o Katz postulou que a acetilcolina era liberada não continuamente, como um jorro de moléculas, mas em pacotes, que ele chamou quantum. Então, hoje nós sabemos que um quantum corresponde ao conteúdo de acetilcolinas de uma vesícula sináptica. Lembra? Ele não sabia disso. Então isso foi muito revolucionário, muita gente não acreditou. Mas logo depois, assim, alguns 5, 6 anos depois, a microscopia eletrônica começou a ser usada em biologia e se identificou que os terminais pré-sinápticos eram recheados dessas vesículas aqui que vocês estão vendo aqui. Aqui é um terminal pré-sináptico, aqui é um dendrito pós-sináptico, e essas vesículas estão presentes apenas no terminal, não estão presentes aqui. Então se postulou que essas vesículas continham os neurotransmissores. E como que elas têm um tamanho muito parecido, fazia sentido então que esse quanta representasse o conteúdo de transmissor dessa vesícula. Evidentemente também nem todo mundo acreditou na época, mas hoje em dia, com o avanço do conhecimento, tá, de vários outros experimentos, de outras preparações que foram feitas na época, né, da década de 50 para cá, a gente sabe de uma maneira praticamente inequívoca que a função da vesícula sináptica é liberar o neurotransmissor na fenda sináptica, e isso que é o mecanismo básico da neurotransmissão química. Então, como eu disse, as vesículas sinápticas contêm os neurotransmissores. Está aqui umas micrografias eletrônicas de vesículas. Tá? Essa aqui daquela sinapse Calyx e Held, essas duas que estão pintadas de verde, tá? Isso não é, isso é pintado, é só para mostrar que elas estão encostando na membrana pré-sináptica. Esse aqui, ó, olha a fenda sináptica aqui, tá? E essa aqui é uma preparação de RAM, de junção neuromuscular, onde o experimentador, esse é um experimento clássico, feito por dois cientistas da década de 80, onde eles conseguiram fixar o tecido, né? Fixar para fazer histologia, né, milissegundos depois deles gerarem um potencial de ação. Então aqui é um terminal em repouso, tem aqui as vesículas, a fenda sináptica. Aqui alguns milissegundos depois deles darem um estímulo forte, né, no nervo, e você vê aqui as vesículas sofrendo exocitose, tá vendo? Nesse ponto aqui, nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, que bacana. E agora, alguns segundos depois dele dar o símbolo, né, você começou a ver endocitose da vesícula. Então, mostrando a coincidência da exocitose e da endocitose com o símbolo. Então, as vesículas, depois do potencial de ação chegar no terminal, elas sofriam exocitose, e se você desse um tempo, você via que elas começavam a ser endocitadas de novo.
E essas vesículas, gente, elas não sofrem exocitose em qualquer lugar. Elas têm um lugar específico para isso. A gente chama isso de zona ativa. Então, a zona ativa é a região do terminal onde as vesículas vão sofrer exocitose. Em micrografia eletrônica, é facilmente identificável pela eletrodensidade das membranas pré e pós-sináptica. Tá? E aqui está uma representação de modelagem das zonas ativas de uma junção neuromuscular que tem várias vesículas ancoradas. Tá? A gente supõe que cada terminal sináptico central tem uma zona ativa, duas, tá? E esses terminais gigantes, como a junção neuromuscular e o cálice de Reynolds, a gente sabe que tem centenas de zonas ativas. Então são nessas zonas ativas que tem as proteínas para exocitose, para ancoragem das vesículas e para exocitose das vesículas sinápticas. E do lado pós-sináptico, onde estão os receptores pós-sinápticos, que eu vou falar na aula que vem. Então está aqui um esqueminha da zona ativa da junção neuromuscular. Isso é uma criofratura, onde vocês podem ver aqui os poros e a exocitose, tá? E elas têm essa organização em linha, né? As vesículas sinápticas da junção neuromuscular. Tá? Essa é uma característica típica das vesículas da junção neuromuscular. Bom, o que é importante saber é que as vesículas elas são liberadas sofrem exocitose, endocitose e participam de um ciclo. Tá? E esse ciclo está resumindo aqui nessa figura. Primeiro, a gente tem que ter o docking aqui, um ancoramento da vesícula na membrana sináptica. Tá? Depois disso, tem que passar um processo de preparação, em inglês priming, que depende de ATP, que vai preparar essa vesícula para sofrer exocitose. Aí sim, quando entrar o cálcio pelo canal, ele vai induzir a fusão da membrana e a exocitose do conteúdo de neurotransmissor. Essa membrana agora vai sofrer endocitose, isso aqui são as moléculas de clatrina que eu já mostro, e vai ser repreenchida, vai cair num pool e vai ser repreenchida com o neurotransmissor e ancorada novamente. Então ela sofre um ciclo, tá? E está resumido aqui. Aqui está só uma outra figura mostrando o ciclo, tá? E mais ou menos o tempo, né? O docking, né? Ancoramento, preparação, fusão, isso leva tipo 1 milissegundo, e endocitose, 10, 20 segundos, 1 minuto. Tá? Esse ciclo todo, em média, leva 1 minuto para acontecer. Isso é um valor bem médio, bem aproximado. A gente não tem muita certeza, principalmente dessa etapa aqui, de tudo que acontece. Bom, o interessante é que se você olhar um terminal na micrografia eletrônica, você vai ver centenas de vesículas ali. Mas a gente sabe que é só uma fração daquelas vesículas que sofrem exocitose, tá? Que participam desse ciclo. Então, esses experimentos na década de 70 foram feitos na placa, no órgão elétrico da raia elétrica. Então, a raia elétrica é esse animal que vocês conhecem, marinho, que dá choque. Tá? É um animal perigoso. Tá? Ele consegue produzir descargas elétricas de centenas de volts e pode até ser fatal para o ser humano. Ela usa isso para caçar e defesa. E, na verdade, esse órgão elétrico que está localizado aqui na barbatana são células musculares esqueléticas, no caso, adaptadas para produzir essa descarga elétrica forte, não para contração muscular. Não vou entrar em detalhes aqui como que isso acontece, mas o fato é que elas recebem uma terminação, como da placa motora, e uma preparação rica em vesícula sináptica. Por isso que foi escolhido esse animal. Então você pode purificar, você pode retirar o órgão elétrico e por centrifugação e ultracentrifugação purificar as vesículas sinápticas. E eles notaram uma coisa: quando eles incubavam a vesícula com acetilcolina radioativa, que a gente chama aqui de quente, ou seja, ela está marcada com um isótopo como trício ou carbono 14, e depois purificava essas vesículas, então eles incubavam o tecido com acetilcolina quente, né? Purificavam o tecido, purificavam as vesículas por ultracentrifugação. O que eles viam? Que a maioria das vesículas estavam sem acetilcolina quente, né? Porque essa quente é que foi sintetizada recentemente, tá? Que foi empacotada recentemente.
E no início eles viam que parecia que não tinha nenhuma acetilcolina aqui. Com passos de ultracentrifugação, eles conseguiram separar um pool que tinha acetilcolina radioativa na mesma concentração, na mesma atividade da acetilcolina incubada no tecido. Então eles postularam que apenas uma pequena fração dessas vesículas participam do ciclo de exoendocitose, enquanto a maior parte das vesículas parece que fica em repouso. Então hoje em dia a gente sabe sim, que você tem vários pools, né, vesiculares. Então você tem um pool liberável e um pool reserva. Num botãozinho sináptico tradicional, né, do sistema nervoso central, aquele botãozinho minúsculo, cada zona ativa tem ao redor dela em torno de 200 vesículas. Isso é um valor médio. Tá? Dessas 200 vesículas, 180 aproximadamente participam estão nesse pool reserva ou pool de repouso. Você vai ouvir esses dois nomes. Esse pool aparentemente não faz nada, ele fica ali. Ele raramente é usado. A neurotransmissão é feita por esse pool liberável, que é basicamente 10% dessas vesículas, entre 20 a 25 vesículas. Por exemplo, aqui eu estou usando a do hipocampo. Então, esse pool que está participando da neurotransmissão. E esse pool liberável a gente divide em dois pools. O de liberação imediata, que eu chamei aqui de RRP do inglês, Readily Releasable Pool, que é mais ou menos uma fração de 5 a 8 vesículas. E o pool reciclável, ou reserva, que consta de 717,20 vesículas. O que é esse pool de liberação imediata? São aquelas vesículas que já estão aqui ancoradinhas, bonitinhas, para sofrer exocitose quando chega um potencial de ação. Então, cada potencial de ação libera geralmente uma vesícula, ou libera ou não libera. Então, você tem uma série de vesículas liberáveis, elas podem uma, depois outra, etc. E à medida que elas vão sofrendo exocitose, elas vão entrando nesse pool reciclável aqui, vão voltando. Tá? E outras desse pool reciclável vão se incorporando ao pool liberável para sofrer exocitose. Entenderam? É só, tá certo? É interessante que veja que ele tem trabalhos que também chamam esse pool de reserva, tá? E esse pool de repouso também pode ser chamado de reserva. Isso ainda está um pouco não está muito definido essa nomenclatura, tá? Mas eu vou chamar aqui, eu gosto mais de pool de repouso, esse pool de reciclável, esse liberação imediata. E esses dois aqui pertencem ao pool liberável. Então, a mensagem é que realmente uma pequena fração de todas, só uma pequena fração de todas as vesículas do terminal que estão participando ativamente da neurotransmissão. E esse pool reserva ou repouso serve para quê? Na verdade, ele é um pool, vocês vão ver a importância dele. Ele pode ser recrutado sim, tá? Só que em situações extremas, você pode começar a recrutar vesículas desse pool. Então aqui é um experimento mostrando onde que se você dá uns estímulos muito longos, você pode começar a recrutar o pool reserva. Isso é importante, gente, porque o terminal sináptico, eu não comentei, mas o terminal sináptico ele tem as enzimas que sintetizam os transmissores, ele tem mitocôndria, mas não tem retículo endoplasmático, não tem ribossomo. Ou seja, tudo vem do corpo celular. Ele não é autônomo, o terminal. Ele tem mitocôndria, tem já as enzimas para sintetizar o transmissor, entre outras coisas, mas ele não produz nada, ele não produz essas proteínas. Tudo vem do corpo celular, inclusive as vesículas sinápticas. Elas vêm prontas do corpo celular e só são preenchidas de transmissor lá dentro do terminal. Então, por isso que tem que ter um grande pool reserva de vesículas, porque se uma dessas vesículas aqui for danificada, as proteínas sofrerem oxidação, ou proteólise, alguma outra degradação, você tem que pegar vesículas do pool reserva. Porque para vir no corpo celular para o terminal, leva muito tempo. Tá? Eu vou explicar isso também. Quantas vesículas uma sinapse tem por zona ativa? Aqui são 3 sinapses, junção neuromuscular, hipocampo, cálix e reto. Então você vê que elas têm, quando você conta, né, cada zona ativa e conta lá na mão, usando micrografia eletrônica, quantas vesículas em média, você vê que elas têm em torno de 200 a 300 vesículas por zona ativa. E quantas vesículas estão ancoradas, participam daquele pool prontamente liberável, RRP? Como que a gente define isso? Define as que estão encostando na membrana. Nota que as outras vesículas a gente não tem como morfologicamente diferenciar. A diferenciação é apenas funcional. A gente sabe que esses pools existem funcionalmente.
Mas o pool prontamente liberável, que você pode determinar funcionalmente, ele parte também com as medidas morfológicas, então aquelas vesículas que estão encostando na membrana. Então você veja só aqui, são em torno de 6, 10 e 2 vesículas ancoradas. Então, para vocês verem que esse pool prontamente liberável, aquele que sofre exocitose imediatamente, realmente é uma fração muito pequena do pool total, tá? Aqueles 200 vesículas. E além disso, tem aquele pool reciclável, aquelas outras 18, 20 vesículas que estão ali, que vão ocupar o próximo, vão formar o próximo pool prontamente liberável quando sofrer exocitose. Bom, e depois, como que a vesícula entra de volta, né? Se você sofrer exocitose continuamente, o que vai acontecer? Você vai incorporar a membrana, ao terminal ele vai aumentar de tamanho, não é isso que acontece. Então ela tem que sofrer endocitose em algum momento, tá? Em algum momento ela tem que sofrer endocitose e ser reciclada. Cair no pool reciclável, voltar para o pool reciclável e voltar a ser ancorada e sofrer exocitose novamente. Então o mecanismo mais comum é pela clatrina. Talvez você já tenha aprendido isso na biologia celular, se não, vão aprender. Tá? Clatrina é uma proteína que vai encapsular, né, essa membrana e vai, com outras proteínas, vão fazer a endocitose, não ela apenas, mas ela marca essa parte da membrana para sofrer endocitose. Tá? O interessante é que a célula sabe qual é a parte da membrana que é a vesícula sináptica, tá? Não é um pedaço qualquer de membrana. Então está marcada, a clatrina vai, se incorpora ali e você tem a endocitose e volta aqui para o pool reciclável. Tem uma hipótese que chama Kiss and Run, é um nome divertido, né? Mas esse é o nome mesmo que o pessoal dá, é que você não precisa ter esse intermediário da clatrina. Você pode sofrer exocitose e rapidamente você tem uma endocitose ali mesmo, local, repreenchimento da vesícula e reancoragem. Não teria esse passo da clatrina. Essa ainda não está confirmada. Tem evidências que existe isso, mas isso é muito controverso, tá? E mas não está totalmente confirmado. Já o passo da clatrina é confirmado, ele existe. Tem outra via que já foi identificada, que essa via, eu não sei dizer em português, é bulk, grande. Em vez de ser uma vesícula, incorpora uma grande parte da membrana. Né? Vai incorporando grandes partes da membrana e forma um endossoma que vai brotando as vesículas ali. Então isso já foi comprovado na junção neuromuscular, mas não dá para saber, a gente não sabe qual é a relevância fisiológica disso ainda. Tá? O que a gente sabe é que esse passo envolvendo clatrina é muito importante. Tá? Ele existe e é o principal via de endocitose. Vamos falar um pouco agora das proteínas que participam do processo de exo e endocitose. Tá? Tem um monte de proteína no terminal sináptico. Muitas estão na vesícula, na membrana da vesícula, muitas estão na membrana pós-sináptica e muitas estão no citoplasma. Eu não vou entrar, tá vendo aqui? É só para vocês terem uma ideia da variedade das proteínas que a gente sabe que participam do processo de exocitose e endocitose, mas eu vou focar nas principais. Bom, gente, então vamos falar aqui sobre as principais proteínas presentes na vesícula sináptica. Então, primeiro eu vou começar com a bomba de próton, que é uma VTPase. Lembra que eu falei na minha aula de transporte que tem PATPase e VTPase? Então, as ATPases vesiculares bombeiam prótons para o lumen da vesícula às custas da hidrólise do ATP. Então, realiza transporte ativo primário de próton. Então, vocês já estão sacando que o interior da vesícula é ácido em relação ao citoplasma, é verdade. Então, pH em torno de 5, 5,5. Então, isso cria um gradiente de prótons que vai ser usado pelos transportadores vesiculares neurotransmissor para transportar neurotransmissor. Então, os transportadores vesiculares usam o gradiente de próton para transportar o transmissor. Então, o próton sai, né, a favor do gradiente, e o neurotransmissor entra contra o gradiente. Então, você vai concentrar o transmissor aqui. Então, transporte ativo secundário, lembrem disso. Então, aqui você vai ter transmissor em concentrações milimolares, certo? Se o neurônio libera glutamato, ele vai ter um transportador de glutamato específico, tá? Então, por exemplo, toda célula tem enzima que sintetiza glutamato, é do ciclo de Krebs, da parte do housekeeping da célula. Então, o que caracteriza uma
neurônio glutamatérgico, a presença de transportadores de glutamato. A mesma coisa para o neurônio de acetilcolina, que libera GABA, glicina, dopamina, histamina, etc. Eles têm transportadores vesiculares específicos para esse transmissor. Outras proteínas, essa aqui é muito importante, eu vou falar, é a sinaptobrevina ou VAMP, é um componente do complexo SNER, tá? E que complexo SNER é esse? Está aqui a VAMP, ou sinaptobrevina, faz parte do complexo de proteínas que fazem a exocitose. Então, a sinaptobrevina mais duas proteínas da membrana plasmática pré-sináptica vão fazer a membrana se fundir, a membrana vesicular se fundir à membrana pré-sináptica. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho, tá? Outra importantíssima aqui, a sinaptotagmina. Tá aqui, ó. Olha só o que ela faz, ela liga o cálcio. Essa sinaptotagmina é o sensor de cálcio da vesícula. Então, o cálcio, quando entra no terminal e aumenta, ele liga na sinaptotagmina. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se não me engano, isoformas da sinaptotagmina, com várias especialidades, não vou entrar em detalhes aqui. Tá? Mas o que é importante saber é que esse que é o sensor de cálcio da vesícula sináptica. Se faz nocaute da sinaptotagmina, você começa a ter déficit de neurotransmissão. Tá? Outras proteínas importantes. Então essas aqui, eu vou falar delas, outras que eu não vou falar tanto, não vou falar, mas para você saber, a RAB3, que é importante para ancoragem, tá? Para disponibilidade das vesículas, sinapsina, que foi a primeira proteína identificada, tanto que recebeu o nome de sinapsina, né? A primeira proteína de vesícula identificada, que é importante para ancoragem da vesícula no citoesqueleto, tá? Então elas não estão boiando lá no terminal, elas estão ancoradas no citoesqueleto. Quando ela é fosforilada, quando a sinapsina é fosforilada, você desancora essa proteína no citoesqueleto, agora ela pode ser carregada pelas miosinas, né, a miosina tipo 5, por exemplo, para o terminal sináptico para ela ser ancorada. Tá? Essa proteína, essa cysteine string protein, um chaperone, e essas duas aqui, a sinaptofisina e a SV2, a gente não sabe o que faz. Não sabe. Mas são bons marcadores de vesícula sináptica. Por exemplo, anticorpos contra essas proteínas marcam por imunofluorescência vesícula sináptica muito bem. Mas tem pouco conhecimento sobre o que essas proteínas fazem, na verdade. Bom, eu vou falar mais agora desses. Já falei sobre os transportadores, né? Como que se dá o transporte de vesícula. Então, isso que eu quero que vocês saibam é devido ao você primeiro tem que criar um gradiente de próton pela via TPase, e depois tem um transporte ativo secundário, uma troca do próton pelo neurotransmissor. E cada terminal tem o seu transportador específico. Então, se o neurônio libera glutamato, ele tem os V-glúteos, transportadores vesiculares de glutamato. Se é de GABA, os V-GABA, e assim por diante. Tá? E eu vou falar agora do processo de exocitose. Então, eu vou falar da sinaptobrevina e seus parceiros da membrana e da sinaptotagmina. Tá? Aqui é só uma figurinha para vocês verem como seria a vesícula com todas as proteínas, né? Não tão redondinha. E aqui eu vou falar agora desse complexo SNER, tá? Dessas proteínas importantes para a exocitose. Então, está aqui a sinaptobrevina. O complexo SNER, essa é uma sigla complicada, mas vamos chamar assim de SNER, não precisa saber o que significa. É formada pela sinaptobrevina e essas duas outras proteínas aqui, a sintaxina e a SNAP25. Então veja, essa aqui está na vesícula e essas duas aqui estão na membrana pré-sináptica. Aqui está a sinaptotagmina, ela está perto do complexo SNER. Está aqui o canal de cálcio pré-sináptico. Está aqui outra enzima neurexina, que é importante para essa interação aqui, mas eu não vou entrar em detalhe dela. Aqui tem outros que eu falei, RAB3, a sinapsina, que está ancorada no citoesqueleto, etc. Não liga para essa gap junction aqui, que a gente não sabe se isso existe de verdade. Então, esse complexo SNER aqui, que é a sinaptobrevina, SNAP25, sintaxina, que é fundamental para a exocitose. Então tá aqui como elas estão enoveladas juntas, tá vendo? Então tá aqui a sinaptobrevina em azul, sintaxina em vermelho, né? E a SNAP25 verdinha. Veja que a SNAP25 não é integral à membrana, tá? Ela está ancorada nos fosfolipídios. E aqui perto, gente, a sinaptotagmina. Então aqui na situação você tem
a vesícula quando vai ser ancorada. Então, você não tem um complexo SNER, tá vendo? Sintaxina, a SNERP25 e a SNAP-Previne não estão enoveladas. O docking e o prime, né, quer dizer, o ancoramento e a preparação é justamente para formar esse complexo SNER. Então ele tem que ser, essas proteínas têm que interagir e tem que sofrer tensão, tá? Essa tensão é importante, por isso que tem um ATP para fornecer energia para tensionar essas proteínas, porque essa tensão vai ser importante quando for liberada depois para aproximar as duas membranas. Então aqui eu tenho uma membrana, uma vesícula, perdão, que já foi ancorada e já foi preparada. Então ela está pronta para sofrer exocitose. Então quando chegar o potencial de ação, vai abrir os canais de cálcio pré-sinápticos, esse cálcio agora vai interagir com a sinaptotagmina. Então aquilo que eu falei, o canal de cálcio está pertinho da vesícula, tá? Porque tem que ter um aumento de cálcio muito grande, tá? Para ativar a sinaptotagmina. Quando a sinaptotagmina liga o cálcio, ela interage com o complexo SNER. Isso tensiona, vai causar outra alteração conformacional que vai forçar essas duas membranas a encostarem e se fundirem. Então essa camada lipídica se funde e agora esse conteúdo do neurotransmissor vai embora pela fenda sináptica e você tem a exocitose. Maravilhoso, né? Lógico, tem vários passos moleculares que a gente não entende muito bem, mais complexos, mas o basicão é isso aqui, gente. E essas proteínas do complexo, né, são alvo das toxinas clostridiais. Foram ferramentas muito importantes para a gente conhecer essas proteínas. O que são as toxinas clostridiais? São toxinas de bactérias anaeróbicas que são toxinas mesmo, matam, são muito potentes e que clivam proteínas do complexo SNER especificamente. A mais famosa dela, todo mundo conhece, é a toxina botulínica. Que todo mundo ouve o botox para lá, botox para cá, né? E não percebe que vocês estão, quem vai lá e faz uma aplicação de botox, está submetendo a toxina mais potente do mundo. Então 1 miligrama de toxina botulínica, você tomar ela mata na hora, tá? E por que ela mata? Porque as toxinas botulínicas, elas clivam, elas são betaloproteases que conseguem entrar no terminal, tá? Conseguem ser transportadas especificamente para os terminais sinápticos. E elas são endoproteases que vão clivar essas proteínas. Então, pode clivar a sinaptobrevina, a SNERP25 ou a sintaxina, dependendo do tipo de toxina botulínica, tá vendo? Então tem vários subtipos de toxina botulínica. Mas não importa qual que elas quebram. Quebrou uma, impediu, desfez o complexo SNER. Sem complexo SNER, nada. Não tem exocitose. Então, por que eles usam para tratamento de ruga? Porque o que a ruga é? É um espasmo muscular localizado. Então, uma injeção local de fentogramas de toxina botulínica vai relaxar aquele músculo. Isso vai durar muito tempo. Tem aplicações não tão fúteis para a toxina botulínica, para você relaxar músculos que estão em espasmo, né? Você vai causar uma paralisia, mas o espasmo que é desconfortável e causador vai ser né, desfeito, a pessoa vai relaxar o músculo, contra a sudorese, tem várias possibilidades clínicas. Mas as toxinas botulínicas foram muito importantes como ferramentas moleculares para conhecer o complexo SNER. A outra toxina botulínica é a toxina tetânica, só que ela age em interneurônios inibitórios da medula e causa o tétano, porque não vai ter inibição medular, mas não vamos preocupar com isso. E por que o efeito da toxina botulínica é tão demorado? Então, que a pessoa vai no esteticista, faz a aplicação de botox, pode voltar lá meses depois. Porque uma vez que ela clivou aquelas proteínas do complexo, né, lembra, toda a proteína do terminal, incluindo as vesículas, vem do corpo celular e vem por transporte axonal anterógrado. Então tem proteínas que se ligam aos seus microtúbulos que vão transportando as proteínas, vesículas, mitocôndrias, tudo lá para o terminal. Isso é lento, gente. Isso pode levar dias, semanas, meses para acontecer. Então, nesse exemplo, tem aqui um potencial de placa motora no músculo de um animal vivo, de um camundongo vivo, tá? E aqui, 20 dias depois da aplicação da toxina botulínica naquele músculo, veja que 21 dias depois, aqui ó, nada. Levou 63 dias para voltar ao normal. Então tá aqui a curva temporal, tá?
Só 40, 60 dias depois voltou ao normal. Por quê? Porque reflete o tempo para você trazer novas proteínas do corpo celular. Então, o botulismo, que é a intoxicação por toxina botulínica, é fatal, porque a pessoa vai ficar paralisada e vai paralisar todos os músculos, mas principalmente o que vai matar a pessoa é o diafragma, paralisação do diafragma, a pessoa não respira. E ela vai ter que ficar sendo ventilada por semanas e semanas e semanas até poder respirar por conta própria. Tá? E por isso que ela é muito boa para esse tipo de tratamento de ruga, mas é uma quantidade absurdamente pequena e local. Tá? Que ela vai ter efeito que vai durar meses. Então a pessoa pode ir lá aplicar uma vez, volta 4, 5 meses depois, aplica de novo, etc. Bom, gente, depois, o que ocorre? Depois que ocorre a exocitose, a vesícula tem que sofrer endocitose. Então aqui está representada a exocitose. E agora eu tenho uma endocitose. Tá? Para isso, eu tenho que primeiro desfazer o complexo SNER. E para isso, eles têm essas proteínas SNAP e a NSF. Então, essas duas proteínas SNAP e NSF, com ATP, desfazem o complexo SNER. Tá? E agora eu posso refazer ele. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desfazer o complexo SNER. Mas isso depois que você fez a endocitose. Tá? Então, sofrendo endocitose, a SNAP, ou SNAP, e a NSF, mais ATP desfaz o complexo SNER, e agora eu posso refazer esse complexo SNER. E a endocitose, como é feita? Então, como eu falei, daquelas vias, a via mais conhecida, a via que realmente a gente sabe que existe, é relevante, é da via dependente de clatrina. Então, se for lembrar das processos, é o mesmo processo de endocitose da biologia celular. Como todos esses processos de exocitose que eu falei para vocês, vão acontecer em qualquer célula. Então, essas proteínas do complexo SNER, tudo que eu falei, essas vesículas, existem em qualquer célula, não apenas no terminal sináptico. Tá bom? Então, qualquer célula que faz secreção de vesicular vai usar os mesmos mecanismos que eu falei para vocês, com variações, mas é basicamente a mesma coisa. Tá? Inclusive, incorporação de receptores ou de proteínas na membrana plasmática por vesículas vão envolver também essas proteínas do complexo SNER. Como aqui que eu vou falar da endocitose vesícula, vai envolver a clatrina e o complexo AP2. Tá? Que vão reconhecer, vão formar esse complexo, esse cage, né, essa jaulinha ao redor da vesícula que vai ser importante para agora a endocitose, como é nas outras células. Então, aqui está mostrando que o complexo AP2 se liga na sinaptotagmina das vesículas e vai agora se complexar com a clatrina e vai agora marcar aquela região da membrana como uma vesícula sendo endocitada. E aqui está a sinaptogenina, anfifisina, dinamina, que são importantes para formar o pescocinho, né, para formar o bud, quebrar a vesícula. Então aqui está a via clássica de exoendocitose, que eu já expliquei para vocês. Tá? Então aqui você forma um NSF, quebra o complexo SNER, vem um AP2, liga na sinaptotagmina, clatrina, você agora tem a formação do pescocinho, a dinamina corta esse pescocinho aqui e a vesícula cai para ser endocitada. E aqui você tem a via aqueles fast track, que é o Kiss and Run, que é a mais polêmica, né, onde você não tem a real endocitose, mas você tem uma transitoriedade da fusão, você tem a desfusão e o repreenchimento local de vesícula. Aqui é um modelo que envolve um poro vesicular que é controverso. Não tem algumas evidências que ele pode existir, mas ainda é controverso. E aqui, resumindo a figura que vocês vão olhar, resumindo o processo todo que eu falei para vocês, é a exocitose, tá? Endocitose, com alguns valores interessantes que vocês podem consultar. Então, é isso hoje. Eu, na semana que vem, publico a próxima aula sobre o que acontece depois quando o transmissor liga aqui no receptor pós-sináptico.